Amados, eu quero repartir com vocês aqui uma palavra, eu pus um título aqui de ansiedade. Não é um negócio muito legal, mas eu pus esse nome aqui, né? E a ansiedade, ela é uma preocupação, às vezes antecipada, algo que ainda não resolveu, né? Ainda está por vir, você não conseguiu fazer, está pensando em fazer, está preocupado. Tem muitas pessoas que estão vivendo hoje muito ansiosa, né? Não vamos confundir ociosa, né? Ociosa não está fazendo nada, mas ansiosa, a pessoa ansiosa às vezes está fazendo até demais, tentando resolver aquilo que às vezes nem precisa. Isso é ansiedade, e isso ultimamente com esse corona, e vocês devem ter visto aí as notícias, né? Tem a chamada, eles chamam de curva. Então essa curva está parecendo uma montanha-russa, né? Ela vai e vem, ela sobe e desce. Aí agora diz que deu uma subida. Não, há um mês atrás deu uma subida muito grande na Flórida e no Texas, né? Depois deu uma nivelada. Aí aqui tinha baixado, agora subiu de novo aqui na Geórgia. E assim vai. Ninguém sabe quem fala a verdade, nem até que ponto essa verdade é verdade, que tanto, mas eu sei que tem gerado uma ansiedade no povo em geral, né? Não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, em vários países tem gerado uma ansiedade. Temos visto, eu tenho visto muitas pessoas, alguns irmãos aqui na igreja e outros que não são daqui, muito ansiosos, estão sofrendo dessa ansiedade esses dias. E essa ansiedade, ela reflete muito em tudo na nossa vida particular, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. A ansiedade reflete em tudo. E uma pessoa ansiosa, normalmente, é uma pessoa que tem uma tendência para agir precipitado. Isso é um perigo. A pessoa ansiosa, ela sofre antecipado. A ansiedade é sofrer antecipado. Na verdade, a pessoa preocupa com coisas que talvez nem exista, nem vai acontecer, mas já está preocupado. Tem um texto na Bíblia interessante que fala sobre isso, que está lá em Marcos capítulo 16, foi quando, depois que crucificaram Jesus, aí tira ele da cruz, leva para o túmulo, aí passa o sábado, quando é domingo de manhã, um grupo de mulheres vai lá para poder começar um processo de embalsamar o corpo de Jesus. Era um costume que existia, né? Aquele costume, aquele pessoal levou para Canaã, eles levaram do Egito, aprenderam no Egito o sistema de embalsamar, e eles costumavam fazer isso. E Jesus, ele era uma pessoa muito importante ali naquela época, então para eles precisava preservar aquele corpo ali, fazer uma múmia, né, embalsamar. E essas mulheres aqui, pelo jeito, elas entendiam bem do assunto, e já estavam levando, como diz a Bíblia, os preparos, né? E aí tem esse texto que relata essa parte que diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, olha só, esse texto aqui, esse pequeno texto, esse acontecimento aqui, muito engraçado, eu acredito. A gente não viu, não tem mais relato, mas imagine você lá, né? Aquelas mulheres vêm ali, domingo de manhã, e elas levando os aromas para preparar, logo cedo. E a preocupação delas: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Então, a Bíblia relata esse pedacinho desse texto aqui. Elas estavam preocupadas com quem remover a pedra. Chegaram lá, nem tinha, já tinha removido. Jesus já nem estava lá mais. Mas era uma preocupação delas: quem vai remover a pedra? E aí nós podemos imaginar elas andando para lá e conversando, né? E agora? Aquela pedra é muito grande, quem vai tirar? Aí vai ver a Maria aqui, a Salomé, diz assim: eu falei que você devia ter chamado alguém para vir com a gente. Aí a outra diz: não, mas chega lá a gente arruma. Sempre tem aquele negócio, né? Não, lá a gente arruma. E aí começa aquela conversa, aquela discussão, mas a pergunta é a mesma: quem vai remover a pedra? Quem vai fazer isso? Elas iam andando, conversando,
batendo papo. E quem vai remover a pedra? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Muitas pessoas estão vivendo esse mesmo detalhe hoje, né? O que vai acontecer? Quem vai remover a pedra? Quem vai ajudar a resolver aquilo? O que eu vou fazer com aquela situação? Como eu posso resolver tal coisa? A ansiedade é uma preocupação que a pessoa tem com aquilo que ele nem sabe se existe. É sofrer antecipado. Tem muita gente hoje sofrendo antecipado. E hoje nós estamos vivendo um dia com essa pandemia que muitas pessoas estão sofrendo antecipado. Eu estava conversando com um rapaz ontem, um amigo, e ele estava dizendo que ficou de fazer um serviço, uma reforma na casa de uma família, e eles já adiaram 2 vezes essa reforma. E eles não saem de casa há mais de 2 meses. Não saem. Então pede, alguém leva a comida, alguém leva a compra, eles não saem de casa, para nada. Eu não sei até que ponto esse cuidado é bom, não sei até que ponto isso é legal. Tem muitas pessoas fazendo isso. Estão ansiosos, estão sem saber o que fazer. E hoje tem muitas pessoas vivendo essa ansiedade, estão sofrendo antecipado, ansioso, sofrendo antecipado. Aí outros, né, chegam em casa, toda aquela preparação, e aí se sente cansado, já diz, será que é o corona? Ai meu Deus, e agora? Aí começa, toma um remédio, toma outro, e vai e liga para um e fala com o outro, mas você fez o exame? Não quero nem fazer, que eu tenho medo do resultado. Mas e agora? Não sei, Deus que sabe, e começa aquele desespero, sofrendo antecipado. Isso é ansiedade. E tem um outro problema aí com algumas pessoas, né? A ansiedade leva a pessoa a assaltar a geladeira, né? A pessoa ansiosa tem a tendência de comer. Agora imagina, tem uns que não saem de casa. Estão ansiosos, estão com medo. Não sai de casa. Aí que come mesmo. E aí? Tem que sair para comprar. Todo o tempo tem alguém levando. Sofrendo antecipado. A ansiedade é um problema sério. Sofrer antecipado é um problema sério. Nós não podemos, de maneira nenhuma, cair nesse erro. Não estou dizendo que não tem que ter cuidado. Nós precisamos ter todo cuidado. Todo cuidado, como diz o ditado. Todo cuidado é pouco. Está certo, temos que ter cuidado. Mas sofrer antecipado não funciona. Não dá certo. Não é para nós. Nós temos Cristo, nós temos o Senhor, nós somos servos de Deus, nós precisamos confiar em Deus. As coisas não estão bem hoje, mas a circunstância acontece. O que é que nós aprendemos? Até tem um cântico antigo, não olhe a circunstância, eu olho o seu amor. Não quer dizer que a circunstância não está lá, não quer dizer que não está acontecendo, não quer dizer que não existe o problema, ele existe. Mas aquilo ali não é para mim ficar naquilo, não é para me sofrer por aquilo, talvez é só para passar. E o crente passa por tribulação. O crente passa por dificuldade. O crente passa por sofrimento. Mas qual é o segredo? Ele passa, ele não fica. Ele passa, mas não fica. E às vezes o inimigo está aproveitando essa situação para deixar muitas pessoas em desespero mental, sofrendo antecipado. Nós vimos aqui esse texto interessante, essas mulheres indo lá para embalsamar o corpo de Jesus Cristo. Um sofrimento antecipado. Elas não sabiam que ia tirar a pedra. Mas sabe qual é a verdade de tudo isso? Elas não deveriam nem estar indo lá, porque Jesus já tinha dito para todos eles, 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus falou tantas vezes de como as coisas iam acontecer, de que maneira as coisas iam funcionar, e elas ainda estavam indo lá para embalsamar um corpo que elas já deviam saber que não estava lá. E onde está esse erro? Primeiro, está justamente sofrer antecipado, preocupação com aquilo que elas nem sabem se vai acontecer. Segundo, se esqueceram das palavras do Senhor, se esqueceram das promessas. Não estavam atentos para que o Senhor tinha dito.
Então elas estavam aqui já agindo por conta própria. Não estava confiando no que o Senhor tinha dito. Não é verdade? Agindo por conta própria. E Jesus deixou bem claro tudo o que ia acontecer. Se tivessem prestado mais atenção, não estaria tendo aquele sofrimento antecipado. Não precisaria sair de madrugada para ir lá embalsamar o corpo de Jesus, porque se tivesse prestado atenção, já saberia que não precisava. E nós estamos passando por esse mesmo tipo de problema todos os tempos. Falta de prestar atenção nas promessas do Senhor, nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito, agir por conta própria. O que o Salmo 37 fala? Muito interessante, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E às vezes nós estamos sofrendo antecipado, estamos esquecendo das promessas do Senhor, estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. Se nós olharmos aqui o texto para trás, nós vamos ver que essas mulheres estão sofrendo antecipado porque elas estavam tentando fazer as coisas do jeito delas. Se realmente fosse algo necessário de ser feito aquilo ali, elas deveriam preparar todo o material realmente, mas deveriam o quê? Chamar uma equipe para ir lá resolver o problema. Não, elas foram só elas, e no caminho agora, quem vai resolver a questão da pedra? Tipo o Chapolin, agora, quem poderá me defender? Sofrendo antecipado e fazendo as coisas por conta própria. Irmão, nós não fomos chamados para fazer as coisas por conta própria. Nós fomos chamados para ser usados por Deus. Ele é que vai agir através de nós. Não somos nós que vamos agir. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um dia que as pessoas sabem o que Deus tem falado, sabem o que Deus tem proposto, sabem o plano, o projeto de Deus, mas não confia em Deus, quer agir por conta própria, quer resolver as coisas do jeito dele. Se Jesus já tinha dito tudo o que ia acontecer, então o certo era o quê? Era esperar como ele apareceu logo depois. E interessante que esse texto aqui de Marcos, tem ele também em Lucas, e em Lucas dá uns detalhes a mais. Em Lucas fala que quando elas chegaram lá, que a pedra já estava removida, o que elas viram? 2 varões com vestes resplandecentes, ou seja, eram 2 anjos que estavam ali. E aí elas ficaram, tipo assim, e agora? Cadê Jesus? E o que o anjo disse? Ele não está aqui. Ele já foi, ressuscitou. E ele foi para Galiléia, como ele tinha dito. Os anjos falam desse jeito, como ele já havia dito. Faltou os anjos dizer assim, o que vocês estão fazendo aqui? Estão perdendo tempo? Jesus já não disse que ia para lá? Então, às vezes nós estamos desse mesmo jeito, perdidos por falta de prestar atenção nas promessas, nas palavras de Deus. Fazendo coisas por nossa força, por nossa própria vontade, agindo por conta própria, passando na frente de Deus, tentando resolver uma coisa que às vezes nem é preciso. Esse desespero aqui dessas mulheres para resolver um problema que nem existia. Isso me lembra uma história de um camarada que estava com uma dívida e no outro dia ele tinha que pagar. E aí ele estava desesperado o dia inteiro, desesperado. E aí de noite não dormiu, passou a noite inteira sem saber o que fazer, e a esposa dele já preocupada, ele disse, amanheceu o dia, ele disse, hoje eu tenho que pagar, e eu não sei o que fazer, e já estava para morrer. Preocupação. Aí a esposa dele disse, fácil, vamos resolver esse problema. Vem cá, pegou o telefone, ligou para o credor, disse, olha, sabe aquela dívida que a gente deve para o senhor? Sei, pois é, esse mês não vai dar para pagar, só o mês que vem, tá certo? Tá bom. Aí desligou o telefone e disse, aí marido, agora pode ficar tranquilo até o mês que vem. Quem vai ficar preocupado agora é ele. É ele que vai ficar preocupado. Então, às vezes nós estamos sofrendo e o resultado não está tão longe. A resposta não está tão difícil. Aquelas mulheres chegam ali desesperadas, quem vai remover a pedra? A pedra já está removida e o anjo ainda diz, o que vocês estão fazendo aqui? Ele não está aqui, ressuscitou, já foi, adiante de vós. Como ele já tinha dito. Vocês não prestaram atenção? Vocês não ouviram? Não leram? Então hoje nós estamos assim, né?
Estamos assim, sem saber o que fazer, agindo precipitado, preocupado com aquilo que nem aconteceu, nem sabemos se existe, ansiosos por coisas que não entendemos, que não conhecemos. Sabe qual é a melhor coisa a fazer? É o que diz o Salmo aqui. Buscar o Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Quando Jesus estava atravessando o lago lá com os discípulos, que a onda batia e o barco quase afundava, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Né? Ele estava tranquilo. Não precisava preocupar. Sabia o que estava acontecendo. Estava confiante. Tanto que quando os discípulos desesperam e chamam ele, ele repreende o mar e diz: olha, vocês são de pouca fé. Cadê a fé de vocês? Às vezes nós estamos nos escabelando, né? Desesperados por uma coisa que nós não entendemos, não sabemos se existe, se vai acontecer, se não vai acontecer. E outra coisa muito importante também, nós precisamos prestar mais atenção nas palavras do Senhor, nas palavras de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas precisamos confiar. Às vezes nós não entendemos todas as coisas, como de fato nós não entendemos, mas precisamos confiar que Deus está cuidando de tudo. Aquilo que não entendemos, não adianta se desesperar, ficar ansioso para entender. Precisamos procurar fazer aquilo que Deus tem nos falado na sua palavra. E a própria palavra diz, o restante ele fará. Nós vemos também num texto muito interessante, de Mateus, capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Ele acrescentará. Não adianta nós corrermos atrás. Às vezes estamos preocupados, ansiosos por resolver coisas na nossa vida, e queremos correr atrás e alcançar, como diz alguns aí. Se você observar Deuteronômio 28, diz o contrário. Diz que as bênçãos é que vão correr atrás de nós e nos alcançarão. A ansiedade é uma realidade? É. Às vezes estamos preocupados com muitas coisas? Sim, é verdade. Ela existe. E o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos parar e prestar atenção e não cair nesse erro que o inimigo ele gosta de adubar o problema. De uma fotografia ele faz um quadro, um cartaz. Nós precisamos muitas vezes parar e prestar atenção que algumas coisas não adianta nós nos desesperarmos, não adianta. Que tudo vai acontecer no seu tempo. Tem coisas que não é para nós entendermos agora. Tem coisas que não adianta que nós não vamos aprender, não vamos conhecer agora. Então vamos deixar na mão de Deus. Que Ele vai resolver. Aqui diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. E é esse mais que nós estamos tentando resolver hoje. É esse mais que aquelas mulheres estavam tentando, indo para lá. E quem vai remover a pedra? Imagina se é uma verdade ali. Quem ia tirar a pedra? Ninguém. Elas iam ficar lá com cara de besta, lá esperando alguém aparecer para ajudar elas. Por quê? Porque elas estavam tentando resolver algo que não era para elas. E às vezes estamos tentando resolver alguma coisa que não é para nós. Nós temos o nosso limite. Cada um tem o seu limite. Como diz um pastor lá em Belém, cada um tem a sua tampa. Chegou na tampa, você vai passar. Tem uma história também muito interessante de um camarada, que ele vem num barquinho, numa canoa, atravessando um grupo de turistas num lago. Aí aquele grupo de turistas diz assim: quanto tempo o senhor mora aqui? A vida toda eu moro aqui. O senhor nunca saiu daqui desse... Não, nunca saí não. Aqui, vive feliz aqui, tranquilo. O senhor conhece Platão? Ele mora aqui, esse cara? Não, Platão, um grande filósofo. Não, nunca ouvi falar. Está perdendo uma grande parte da sua vida. O senhor já viu falar em Aristóteles? Esse daí eu não conheço também não. Está perdendo boa parte da sua vida.
o senhor conhece Paris? Quem é esse? É vizinho também? Não. Então ele está perdendo uma grande parte da sua vida. E foi várias coisas assim, falando daquele senhor, e ele remando. De repente começa uma tempestade, começa a balançar. Aí ele pergunta assim, e vocês sabem nadar? Aí disse, não, então vocês perderam toda a vida. Perderam a vida toda. E aí? Então tem coisas que não adianta você tentar fazer, que não é para você, que não vai dar certo. Tem coisas que você vai ouvir os outros dizer, e você não vai entender, e você não vai saber. Você não entendeu, você não é, aquilo talvez não seria para você. O problema é quando nós tentamos resolver aquilo que não é nosso. Aquilo que não era para a gente fazer. E o erro dessas mulheres aqui está justamente nisso. Tentar resolver um problema que elas não iam resolver e que nem era para elas. E agora, quem vai tirar a pedra? Eu posso imaginar, e Jesus não tivesse ressuscitado ali, ela com aqueles aromas, todo aquele material lá na porta do túmulo. E agora? Quem poderá nos defender? E agora? Aí o que elas iam ter que fazer? Alguma delas ia ter que voltar, chamar os discípulos, chamar algumas pessoas para remover a pedra e começar o trabalho. Sofrendo antecipado, agindo por conta própria e de maneira errada. Isso é que aumenta mais ainda a ansiedade. O que nós precisamos é cada vez mais entender a palavra de Deus e perseverar na palavra de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós prestamos atenção na palavra de Deus, nós procuramos fazer a coisa certa. Quando nós, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mas queremos fazer as coisas do nosso jeito, acontece isso, nós vamos sofrer antecipado por uma coisa que não existe. Muitas pessoas estão sofrendo por algo que ainda não aconteceu, ou que talvez nem vai acontecer. Talvez você está preocupado com o que vai ter que resolver esse mês. O que a Bíblia diz? Basta cada dia o seu próprio mal. Em Efésios. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Não é preciso da gente ficar buscando mais, antecipando. Tem um texto de Hebreus que eu quero ler para vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Eu vou até ler aqui, até o 39. Aqui, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha o 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Texto que eu acho muito interessante. Ele diz, não abandona a sua fé, sua confiança, porque ela tem grande galardão. E nós necessitamos o quê? De perseverança. Versículo 36 diz, vocês precisam de perseverar, para que fazendo a vontade de Deus, alcance a promessa, alcance a bênção, alcance o milagre. Como é que nós possamos alcançar a promessa, alcançar a bênção, alcançar o milagre? Perseverando em fazer a vontade de Deus. E como que fazemos a vontade de Deus? Precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer o plano de Deus, através da palavra, através da leitura, entendendo a palavra de Deus. É justamente o contrário do que aconteceu com essas mulheres. Se elas tivessem prestado atenção na vontade de Deus, no plano de Deus, na palavra de Deus, elas nem teriam saído para ir lá de manhã. Que foi como o anjo disse para elas, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos disse, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão do pecador, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das suas palavras. Isso está em Lucas capítulo 24. Quando o anjo diz, ele falou com vocês,
Ele disse o que ia acontecer. E o versículo 8 disse: então elas se lembraram das suas palavras. Quando que elas se lembraram? Depois que já tinha feito a besteira, né? Depois que já tinha se precipitado. Depois que já tinha sofrido antecipado. Depois que já tinha tentado resolver o problema por conta própria. Aí, realmente tem a palavra de Deus. Realmente Jesus disse isso. Imagina quantas vezes nós passamos por isso todo tempo. Estamos tentando resolver, tentando fazer as coisas. E alguém diz: calma, confia no Senhor. Realmente o Senhor faz milagre. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Realmente Deus tem capacidade de fazer. Como diz o Mateus, confia no Senhor, buscar em primeiro lugar sua palavra, sua justiça. As outras coisas Ele vai acrescentar. Realmente eu estava tentando resolver as outras coisas agora. Então nós às vezes sempre agimos precipitado e ao contrário. E aí as coisas não funcionam, o que acontece? Deus não me ama. Deus resolveu o problema lá do irmão lá, que eu nem vejo ele todo dia na igreja, mas ele resolveu. E o meu que eu estou toda semana na igreja, Deus não resolveu. Preste atenção, talvez você está precipitando, agindo no lugar de Deus, sofrendo antecipado, tentando fazer as coisas por conta própria. Não vai funcionar. Qual é o segredo de tudo isso? O que nós precisamos fazer de tudo isso? É o que está aqui em Hebreus. Não abandona a confiança. E temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vamos alcançar a promessa. Amém? Nós vamos orar. Não quer dizer que nós não devemos ter cuidado e procurar o que fazer. Temos que ter cuidado e estar sempre procurando o que precisamos fazer. Não podemos fazer para depois procurar se estava certo ou não. Mas procurar. Em vários textos do Salmo mostra Davi, quando precisava sair à guerra, à batalha. Em vários lugares você vai ver lá Davi diz assim: não, peraí, vamos perguntar a Deus. Senhor, eu vou ou eu não vou? E às vezes Deus dizia: vai, que eu já entreguei ele nas suas mãos. Ele dizia: Senhor, eu subo ou eu não subo, eu vou, eu desço no... Não vá, ainda não é hora. Davi foi um homem que teve grandes problemas, pecados horríveis. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele perguntava, ele procurava corrigir, ele procurava consertar, ele procurava fazer as coisas de acordo com o que Deus queria. Precisamos estar procurando saber o que Deus falou, o que Ele precisa, o que Ele quer de nós, para que nós venhamos agir no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Não conforme nós queremos, mas sim conforme Ele quer. Amém? Senhor amado, obrigado, Senhor, por esse momento. Cada um que chegou até aqui, cada um que está em casa assistindo, que o Senhor possa, meu Pai, derramar da Tua graça, do Teu poder, da Tua bênção, transformando, Senhor, cada um de nós. Nós queremos, Senhor, estar dentro da Tua palavra, dentro da Tua vontade. Sabemos que há, Senhor, o mal aí, essa ansiedade. Sabemos que às vezes nós sofremos antecipado por coisas que nem vão acontecer, mas o inimigo às vezes coloca na nossa mente o medo, coloca na nossa mente, Senhor, o desejo de agir, de resolver as coisas. E o que nós pedimos agora é a Tua direção, Senhor. Fale com cada um, toque em cada um, Espírito Santo. Nós podemos sentir, nós podemos ouvir. Nós queremos discernir esta voz do Senhor para que não venhamos dar ouvido à voz mentirosa, à voz do inimigo. Estamos vivendo dias difíceis nessa pandemia e precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor, entender o plano, o projeto que o Senhor tem para cada um de nós, para cada grupo, para a igreja. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, queremos continuar trabalhando, evangelizando, pregando a Tua palavra, mas precisamos da Tua direção. Nós cremos que o Senhor já está derramando o Teu Espírito, convencendo cada pessoa, tocando em cada um, para que possam sentir a Tua presença e sentir a necessidade de estar diante do Senhor, de aprender mais da Tua palavra.
E obrigado por levantar aqui homens e mulheres dedicados, compromissados na tua obra e na tua palavra, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade. Nós queremos, como a tua palavra diz, entregar o Senhor nosso caminho, confiar no Senhor, para que o mais o Senhor venha fazer. Para que não venhamos, Senhor, estar agindo por conta própria, precipitado, sofrendo antecipado por coisas que não precisam, não existem, nem vão acontecer. Nos ajude, Senhor, nós pedimos, nos dê sabedoria, discernimento, pois precisamos, Senhor, discernir, entender, compreender o que o Senhor quer, o teu plano, o teu projeto, para que possamos cada dia frutificar na tua obra. Somos chamados para frutificar no teu reino, frutificar na tua obra. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo derramar do teu Espírito sobre nós, nos renovando, nos transformando, nos dando sabedoria e saúde, Senhor, saúde, para que possamos te servir, ter resistência física, para estar cada dia te servindo mais e melhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por tudo isso e tomamos posse de uma semana abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, aleluia.